Nós temos a cidade de Campinas, o município de Campinas, que é o maior município e ele possui uma área realmente densa de urbanização, mas a gente também tem outras realidades, outros municípios, onde essa atividade agrícola ela é bastante, ela é mais evidente, né, para as pessoas. Aqui, uma amostra para vocês, né, falando que Campinas é esse pontinho brilhante que está aqui em cima de São Paulo. Então, de lá do espaço, a gente consegue já identificar que é uma região bastante alterada, é uma região bastante urbanizada e uma região que já alterou demais, né, a sua paisagem. Só para facilitar os trabalhos, não sei nem se o microfone está aberto, à sua direita, na poltrona, se você levantar o bracinho dela, você tem um apoio para os seus materiais. Então, estou vendo uma dificuldade na plateia de escrita. É só erguer à sua direita o bracinho da poltrona, você pega uma mesinha, facilita os trabalhos. Obrigada. Bom, então aqui, mostrando rapidamente para vocês, até porque o nosso tempo está meio acabando, e aqui uma foto que ilustra bastante, né, a importância da atividade agropecuária para a formação das paisagens. Aqui a gente tem os dois primeiros principais ciclos agrícolas da região metropolitana, que foi o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do café. Aqui mostrando para vocês essa entrada, né, da área urbana na área rural. Então aqui, por exemplo, é um condomínio de alto padrão. Então existe assim características que o assemelham muito ao ambiente rural, a proximidade também do ambiente rural. E é uma tendência, e isso é uma coisa assim importante para a gente refletir hoje sobre essa questão do que é urbano e do que é rural. Aqui, essa foto foi selecionada para mostrar para vocês assim, que esse setor também ele faz uso de uma infraestrutura, e é uma infraestrutura que nós temos aqui na região metropolitana de Campinas, boas estradas, onde essa produção ela pode se locomover da área produtora para o consumo. Então, esse também é um foco de nosso olhar, que eu estou colocando para vocês assim rapidamente, para a gente já poder identificar a participação e a contribuição desse setor para a sociedade. Aqui, uma foto do SEASA, né, que ilustra bastante assim, essa importância, essa dinâmica desse setor aqui para a região, que agrega a produção de produtos alimentícios, principalmente, e contribui também para que eles cheguem até as nossas casas. Aqui mostrando a principal cultura, né, economicamente aqui da região, que é a cana-de-açúcar, falando para vocês que os municípios que mais produzem essa cultura aqui na nossa região, em Santa Bárbara do Oeste, isso eu estou falando assim em termos de quantidade de área cultivada, Santa Bárbara, Cosmópolis e Montemor. Então, já identificamos assim algumas áreas onde isso é mais especializado, mostrando para vocês assim que é uma cultura que movimenta mão de obra, movimenta indústria, movimenta conhecimento, tecnologias e inovações, faz com que também exista essa mobilidade física, né, no ambiente. A gente tem aí o transporte e essa circulação de mercadorias fazendo parte do nosso cotidiano. Esse produto, então, dentro, né, de toda uma cadeia produtiva, ele acaba sendo levado, encaminhado para as usinas, onde eles vão ser trabalhados para a geração de produtos, que esses produtos sim vão entrar de uma forma mais clara no nosso cotidiano, aqui ilustrando a importância para a fabricação de açúcar do etanol. O etanol que depois vai ser levado para uma refinaria, que no caso é aqui, né, na nossa própria região. E aí depois desse trabalho de refino, ele chega até o nosso mundo real. Né? Aí que a gente enxerga a importância da atividade agropecuária para a nossa vida, para o nosso cotidiano.
Aqui também um exemplo que ilustra, assim, principalmente aquilo que meu pai gostaria de fazer, né? Que é utilizar também essa produção agrícola para a manutenção de famílias que sobrevivem, né? Que tem fonte de renda baseado principalmente, né, na produção agropecuária e desse meio de transporte. Falando também que existe uma agricultura diversificada, uma agricultura, né, no caso aqui mostrando para vocês, cultura de citros, ela ali, né, em loco, né, pela visão lateral. Aqui mostrando também a importância, né, das hortas para o abastecimento de uma região tão grande quanto a nossa. Então, esse setor de hortas, de produção, né, concentrado principalmente próximo às grandes cidades, às manchas urbanas, para levar, né, esses produtos desse cinturão verde para o consumo das pessoas, principalmente da região. Aqui mostrando, né, uma plantação de tomate, o tomate pela visão lateral, mostrando também que a importância desse tipo de atividade para a região, que é o reflorestamento, ali próximo à região de Mogi. Aqui falando, né, da importância dessa agricultura de precisão que nós temos aqui do lado, em Olambra, tanto de flores, né, quanto de grãos e de pecuária. Aqui mostrando essa visão, né, das estufas e a plantação em loco, que existe lá em Olambra. Aqui falando um pouquinho da cultura sazonal, que é de morango. Nós já estamos assim agora falando um pouquinho sobre a região sul, né, mais sul daqui da região metropolitana, mostrando o morango aqui pela visão lateral, uva também. Falando das importâncias que as instituições de pesquisa, como a Embrapa e o IAC, podem auxiliar nesse setor, no desenvolvimento e melhoramento genético das plantas. Aqui mostrando um exemplo, né, de cultivo de soja, de trigo, né, de milho, e esses grãos depois sendo processados e retornando para a nossa região para alimentar esse setor da pecuária que depois vai chegar até a nossa mesa. Então, é toda essa cadeia produtiva que eu gostaria de deixar nesse momento como uma introdução para o nosso trabalho e para o nosso dia de hoje, para que a gente consiga, então, refletir, né, com base em algumas imagens, a importância que esse setor agropecuário ele desempenha para a nossa realidade. Então, não mais com aquele olhar dicotômico que a gente tinha antigamente, com aquela facilidade talvez de definir o que são esses ambientes, mas hoje com essa mescla e com essa importância, até assim, do resgate disso, para que a gente possa entender melhor a nossa população, a formação da população dentro da nossa região, as culturas que são originárias de povos imigrantes que vieram para cá cultivar as terras, produzir e hoje preservam suas culturas, que são, aliás, objeto de investigação da gente, empírica, né? Vamos lá todo final de semana para poder chegar um pouco mais próximo dessa cultura. E o resgate, não somente, né, da cultura dos imigrantes, como também do próprio povo da nossa terra, dos tropeiros que vieram, que depois contribuíram para formar essa cultura regional. Tá? Então,